Irmãos e irmãs, vamos ao momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 29 de dezembro de 2024, domingo da Sagrada Família, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria, com glória, o prefácio do Natal, ofício da festa. Então, é o dia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. É festa no quinto dia, na oitava de Natal. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 3º ao 7º e 14 a 17a. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 127 na Bíblia Vulgata, ou 128 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 3º, 4º ao 5º, refrão, versículo 1º. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz é tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é vínculo
da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiras. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, tem leituras também à escolha, pode ser a primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículos 22 e 24 a 28. O Salmo responsorial pode ser o 83 na Bíblia Vulgata, ou 84 na de Jerusalém, versículos 2 ao 3º, 5 ao 6º, 9 ao 10º, refrão 5a. Segunda leitura da primeira carta de São João, capítulo 3º, versículos do 1º ao 2º, 21 ao 24. E o Evangelho pode ser o de Lucas, capítulo 2, versículos 41 ao 52, que é o mesmo, né? É o mesmo. Bem, vamos à reflexão. Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52.
Neste evangelho, as primeiras palavras de Jesus mostram que toda a sua missão decorre de sua relação filial com o Pai. Isto significa que essa missão provém do próprio mistério de Deus e da realização de sua vontade entre os homens. Contudo, ela se processa dentro do mistério da encarnação, onde Jesus vai aprendendo a viver a vida humana como qualquer outro homem. É uma reflexão da Bíblia Pastoral, edição 1990. Aqui na folhinha Sagrado Coração de Jesus, no anuário, temos um comentário da Patrícia de Moraes. Ela deve ser de alguma organização da Igreja Católica, que eu não entendi o nome aqui. Pati MMS, @yahoo. Bem, não sei se é uma pastoral ou alguma congregação. Mas ela diz o seguinte sobre Lucas capítulo 2, versículos 41 e 52. Neste domingo, vemos nitidamente a relação de Jesus com a família humana e a família divina. A família é o núcleo da vida e da educação religiosa, e assim o menino Jesus é instruído nos costumes, nas tradições de sua família, e observamos este fato no costume anual de Maria e José irem para a festa da Páscoa. Esta formação vai despertando o menino para as coisas do alto e, consequentemente, para a consciência de sua missão. Ainda que seus pais não entendam a sua atitude de ficar no templo, foram eles que tiveram a principal tarefa de conduzir Jesus até ali. Jesus reconhece a grandiosidade de seus pais através do respeito e da reverência que tem para com eles, ainda que enfatize a sua procedência e a sua função neste mundo. Então, esta é uma explicação sobre a missa do domingo da Sagrada Família, dia 29 de dezembro de 2024. Os padres, os bispos terão outras informações nas homilias. Santos do dia 29 de dezembro, São Davi, rei e profeta, filho de Jessé, de Belém. De acordo com o blog Coisas de Santos, o rei Davi marcou a história não só por ter matado Golias, o gigante, vencido muitas guerras e sofrido terríveis perseguições de Saul, o primeiro rei de Israel, e de seu próprio filho Absalão. Então ele marcou a história por outras coisas também. Como uma estrela fulgurante, ele brilha, e brilhará até o fim do mundo, pelos salmos de sua autoria. Em todas as santas missas e na liturgia das horas, os salmos são rezados. Além de grande rei, Davi foi profeta. Em seus admiráveis salmos, ele descreve com aproximadamente 1000 anos de antecedência o Messias esperado. Entre outras profecias, ele previu que Jesus Cristo nasceria da tribo de Judá, incluirá pavor nos seus inimigos. E, quanto à paixão, Davi profetizou que o Redentor seria traído por um que comia do seu pão. Isto é, Judas Iscariotes sofreria terrores mortais, ou seja, a agonia do Horto das Oliveiras. Seria zombado pelos seus algozes, suas mãos e seus pés seriam transpassados, seria desnudado e sobre sua túnica lançariam sorte. No alto da cruz sofreria ardente sede, e lhe dariam vinagre para beber, e daria o brado: meu Deus, por que me abandonaste? Até mesmo a ressurreição de Cristo ele profetizou. Davi não somente profetizou o Messias, mas foi sua pré-figura. Como o Salvador, ele nasce em Belém. Ele é predestinado, escolhido, consagrado para ser rei libertador. Ele acalma os furores de Saul. Jesus aniquilará todo o ódio dos demônios. Davi, armado de uma funda, vence o gigante Golias.
Com sua cruz, o Salvador dominará Satanás. Perseguido, Davi venceu todos os seus inimigos. Assim, nosso Senhor terminou por triunfar e, enquanto que seu ancestral não recebeu homenagem senão de seus súditos, ele, vencedor da morte, recolhe as adorações do mundo inteiro. No meio de suas guerras e vitórias, Davi deu sempre o primeiro lugar à religião e ao culto a Deus. Proporcionou mais pompa às cerimônias religiosas. Dotado de dons musicais, ele fez da poesia e da música a alma do serviço divino. 4.000 levitas, divididos por ele em classes e coros diferentes, cantavam as orações nacionais e, sobretudo, os salmos compostos por ele mesmo. Outros acompanhavam esses cantos com a harpa. Davi queria construir um suntuoso templo para abrigar a Arca da Aliança e ser lugar onde se oferecesse sacrifícios em honra do Altíssimo Deus. Entretanto, o próprio Deus, através do profeta Natã, disse a Davi que a construção do templo seria realizada não por ele, mas por seu filho Salomão. Homem cheio de fé, Davi fez tudo quanto lhe era possível para que Salomão logo o construísse. Acumulou 3.000 toneladas de ouro, 30.000 toneladas de prata, muito bronze, toda espécie de pedras preciosas, grande quantidade de mármore. Ele elaborou com detalhes o projeto do templo, o pórtico, os edifícios, os pátios, os candelabros, o altar de incenso, o carro dos querubins de ouro, que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança do Senhor. E pouco antes de morrer, entregou tudo a Salomão, dizendo-lhe: avante, mãos à obra, e o Senhor esteja contigo. A igreja coloca-o no catálogo dos santos e sua festa é comemorada em 29 de dezembro. São Davi, rogai pela igreja para que todos os fiéis tenham ardente amor a Deus, a fortaleza e a humildade de que fosseis exemplo. Santo do dia 29 de dezembro, São Marcelo, abade, do ano 480, quando faleceu, foi superior do mosteiro Assemeta de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, onde dia e noite os monges cantavam o ofício divino, divididos em vários coros. Santo do dia 29 de dezembro, São Tomás Becket, bispo e mártir, faleceu em 1170, nomeado arcebispo de Cantuária pelo rei Henrique II da Inglaterra. Mostrou-se grande defensor dos direitos da igreja e incansável zelador das almas. Foi martirizado na própria catedral por não aceitar as novas constituições do rei. De acordo com o site Comunidade Católica Canção Nova, São Tomás Becket nasceu no ano 1118 em Londres. Sua família era oriunda da Normandia. Desde muito novo foi enviado à carreira eclesiástica. Formou-se na abadia de Merton e logo em seguida frequentou a Universidade de Bolonha, destacando-se pela qualidade intelectual. Em 1154, o rei Henrique II, que era não só rei da Inglaterra, mas de parte da França, nomeou Thomas Becket como seu chanceler. Homem de confiança do rei, vivia uma vida de bem-estar e não renunciava às insígnias e privilégios do poder. Apesar de estar diante do soberano, São Tomás Becket jamais deixou de ser generoso com os mais necessitados. A mudança de vida aconteceu em 1162, após ser ordenado sacerdote e sagrado bispo 2 dias depois. A partir disso, tornou-se pessoa mais relevante a seguir ao rei. Tomás mudou inteiramente de vida, convertendo-se num dos prelados mais austeros. Convencido de que o cargo de primeiro-ministro e o de príncipe da Inglaterra eram incompatíveis, Tomás pediu demissão do cargo de chanceler, o que descontentou muito o rei. Henrique II, ainda mais aborrecido, quando, em 1164, por ocasião dos concílios de Clarendon e Northampton, o arcebispo tomou partido do Papa contra ele. Tomás
viu-se obrigado, neste caso, a fugir disfarçado de irmão leigo e foi procurar asilo em Compiègne, junto a Luís VII. Passou a seguir a abadia de Pontigny e depois a Santa Comba, na região de Sens. Decorridos 4 anos, a pedido do Papa e do rei da França, Henrique II, acabou por consentir que Tomás regressasse à Inglaterra. Persuadiu-se de que poderia contar daí em diante com a submissão cega do arcebispo, mas em breve reconheceu que muito se tinha enganado, pois ele continuava a defender as prerrogativas da Igreja Romana contra as pretensões régias. Desesperado, o rei exclamou um dia: "Malditos sejam os que vivem do meu pão e não me livram deste padre insolente." 4 cavaleiros tomaram à letra estas palavras, que não eram sem dúvida mais do que uma exclamação de desespero. A 29 de dezembro de 1170, à tarde, vieram encontrar-se com Tomás no seu palácio, exigindo que ele levantasse as censuras que tinha imposto. Recusou-se a isso e foi com eles tranquilamente para uma capela lateral da Sé. "Morro de boa vontade por Jesus e pela Santa Igreja", disse-lhes. E eles abateram-no com as espadas. O assassinato de São Tomás Becket comoveu muito, tanto que após 3 anos, no dia 21 de fevereiro de 1173, o Papa Alexandre III sancionou seu martírio, elevando-o à honra dos altares. Santa do dia 29 de dezembro, Santa Benedita Rion Kyong-Nyon, viúva e mártir, faleceu em 1839. Foi uma catequista coreana decapitada após sofrer muitos suplícios por causa de Cristo. Santa do dia 29 de dezembro, Beato Gerardo Cagnoli, religioso, faleceu em 1342. Foi um franciscano dotado de dons taumatúrgicos, isto é, fazia milagres, por intercessão, fazendo intercessão a Deus, que manifestou curando os enfermos de Palermo, na Itália. Santo do dia 29 de dezembro, Beato João Baptista Ferreres Boluda, mártir, faleceu em 1936. Congregado mariano e membro da Juventude Católica, foi fuzilado num barco em Santander, na Espanha. Isso aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola. Santo do dia 29 de dezembro, Beato José Aparecido Sanz, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1936. Erigiu associações eucarísticas nas paróquias em que exerceu seu ministério, propagando a devoção das 40 horas. Foi executado pelos milicianos durante a Guerra Civil Espanhola. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Olha a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, nosso divino Pai celestial, só quer o nosso bem e é onisciente, onipresente, onipotente. Então nós devemos respeitar a decisão de Deus. E agora eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Eu quero encontrar com você no juízo final. Para isso, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e creia em Jesus como Deus. Jesus não é somente um sábio que passou pela terra, é Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho na Santíssima Trindade. Esse mistério do Deus único e trino ao mesmo tempo. 3 pessoas numa só. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida
eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook, blog, @Paulo Roberto Maciel 6 /.